Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. E você sabe o que é o pecado no corpo, descrito em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Se você é novo por aqui, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou pastor, teólogo, sou advogado, gosto muito de temas da área da psicologia, da filosofia e algumas vezes nós também falamos sobre política, mas em específico sobre temas bíblicos. E se você quiser saber assim, do que se trata esse tema, fica conosco até o final, porque nós vamos estar não só trazendo a definição, mas também desmistificando alguns conceitos errados sobre essa interpretação, a interpretação desse texto de pecado no corpo. E para que nós entendamos o que Paulo quis dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, com a expressão pecado no corpo, é importante que a gente remonte às culturas daquela época. Por exemplo, as culturas, tanto gregas quanto ali do Oriente Médio, eram todas politeístas. Tanto ali na Grécia, Roma e vários outros locais ali, principalmente do Oriente Médio, não só se adoravam a vários deuses, mas algo que eles praticavam muito ali nos seus cultos a esses deuses era a prostituição cultual. Eram orgias, eles queimavam os seus filhos ao deus Moloque e era comum atribuir a fertilidade ao deus Baal. Inclusive essa era a interpretação, que Baal era o deus da fertilidade e Astarote era a deusa também da fertilidade. E quando as pessoas, os sacerdotes, as pessoas daquela época se reuniam para adorar a esses deuses, eles acreditavam que participando desses cultos, aonde tinham ali sacerdotisas, que homens, tanto homens quanto mulheres, iam para ali se prostituir. Então, com isso, eles traziam fertilidade para a terra, a bênção para as colheitas e a prosperidade para o reino de Israel, Judá e aos reinos ali adjacentes. Então, essa era uma prática comum e nós vamos ver em toda a Bíblia que Deus vai condenar essa prática tanto ali nos profetas maiores quanto nos profetas menores. Era algo que claramente afrontava os princípios da palavra de Deus. E para nós entendermos esse verso, é necessário nós voltarmos aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, quando Paulo ele está falando ali sobre um pecado de incesto que estava acontecendo ali dentro da igreja, e a igreja estava, de certa forma, ignorante, relevando aquela situação. O texto vai nos dizer em 1 Coríntios 5, geralmente, 5:1, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Ou seja, havia um jovem que estava possuindo a mulher do seu próprio pai, um incesto. E aí ele fala aí, vós andais ensoberbecidos e não chegastes a lamentar. Ou seja, a igreja estava tolerando. E Paulo fica muito chateado com isso, entrega a alma daquele rapaz a Satanás. E seguindo um pouco, nós vamos ver também no capítulo 6, Paulo censurando a igreja a respeito de levar outros irmãos, de resolver problemas na justiça daquela época. Porque fazendo isso, um irmão processando o outro, eles estavam dando testemunho, mau testemunho entre ali as autoridades. E Paulo pergunta, será que não há nenhum sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade?
E Paulo vai dizer lá no verso 9: eu não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. E ele fala não só sobre aquele pecado de incesto que está acontecendo aqui lá atrás, mas aqui ele traz também sobre... ele traz os adúlteros, efeminados e sodomitas, que são tipos de pecados que nós vamos estar abordando em um outro vídeo. Mas é interessante que, seguindo no verso 12, ele vai falar que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí Paulo vai falar aqui, ele vai fazer uma comparação simples, elementar, comum para aquela época e para os nossos dias. Ele fala, os alimentos, é natural que o alimento seja para o corpo, mas não é natural que o corpo seja para o pecado, porque lá no verso 19, ele vai falar o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que vós não sabeis, e que não sois de vós mesmos? Paulo está não só trazendo desde o capítulo 5 a condenação ao pecado de incesto, de adultério, de sodomia, de uma pessoa ser efeminada, sendo homem, se tornar, querer parecer como mulher, de sodomita, né? Que se referindo aqui claramente à prática que acontecia ali em Sodoma, de homem com homem, mulher com mulher, ou seja, sexo anal, um sexo que é fora do comum, né? E aí Paulo diz o seguinte: o alimento é com certeza para o corpo, mas o corpo não foi feito para a impureza. Ele fala assim, no verso 13, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus está aqui claramente falando que o corpo é do Senhor. E aí no verso 15 ele vai falar: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membro de uma meretriz? Ele está falando aqui, o alimento é para o corpo, mas o corpo não é para a impureza, porque quando o corpo, o homem, ele pratica a porneia, o sexo fora do casamento entre um casado e um solteiro, ou solteira, ou dois solteiros, ou dois casados, né, de casamentos diferentes, isso é o pecado de porneia, né? E Paulo está falando aqui que aquele que se une à meretriz, ele se torna um. Ou seja, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, ele pode viver no pecado de prostituição? Paulo vai dizer absolutamente não. Porque quando eu me uno com o Espírito Santo, eu sou um com Deus. Ele vai dizer no verso 16, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E aí é dentro desse contexto, né, de tolerância ao pecado de incesto, tolerância ao pecado de adultério, tolerância à prostituição nesses cultos, a adoração à deusa Diana, à deusa Astarote, ao deus Baal, né, é que Paulo está falando aqui, em específico, né, a adoração à deusa Diana ali, em 1 Coríntios, que o corpo é templo do Espírito Santo. Ele fala, fugir da impureza. Impureza o quê? Sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, Paulo está aqui falando claramente o seguinte, não que esse é um pecado que é pior do que os outros, mas é um pecado que demonstra que o nosso corpo está unido ao nosso espírito, ou seja, aquele que se une a Cristo é um
e que, ao contrário do que muitos ensinam, o corpo é importante para a vida espiritual. No verso 17 ele vai dizer: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E ele fala, portanto, fugir da impureza. Então, Paulo está falando aqui justamente para reforçar, né, de que tipo de tentação, de adversidades que os crentes devem fugir, que é o pecado da imoralidade, da prostituição e da impureza. Essa orientação de Paulo é uma advertência para que o cristão ele mantenha o seu corpo puro, livre do pecado e das práticas, principalmente daquela época e nos dias atuais, principalmente distante, né, da orgia sexual, do pecado fora do casamento, porque essas coisas afetam o corpo e afrontam diretamente a Deus, uma vez que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Paulo está se referindo aqui exatamente ao pecado sexual, a porneia, né? Aqui quando ele fala sobre o pecado no corpo. Ele está falando justamente sobre um pecado que atinge de maneira profunda e espiritual a pessoa em si, pessoalmente, tanto fisicamente quanto espiritualmente, através de uma ampla gama de práticas pecaminosas. Paulo aqui está exortando os cristãos a evitar esse tipo de pecado, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E é interessante que nós vemos que justamente por causa da má interpretação desse verso aqui, sobre o pecado no corpo, é que vão haver vários tipos de heresias, vários tipos de doutrinas que têm levado muitos crentes ao abismo. E uma delas é a de que os pecados sexuais, né, são piores do que outros pecados. Paulo aqui, quando ele fala sobre o pecado no corpo, ele não está dando uma licença ou menosprezando o fato de que nós podemos, então, já que não é pecado no corpo, já que é pecado fora do corpo, orgulho, soberba, inveja, né? Então eu posso pecar. Não. Porque nós vamos ver lá em Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2, que vai dizer que o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja o pecado no corpo, o pecado de imoralidade sexual, seja o pecado, um dos pecados descritos em Gálatas, capítulo 19 em diante, eles nos afastam de Deus, né? Paulo não está dizendo aqui, nesse verso, que o pecado de imoralidade sexual é pior do que o pecado fora do corpo, o pecado que nós cometemos com a carnalidade, a inveja, a lascívia, a dissensão, as brigas e assim por diante. Então Paulo não está falando sobre isso. Então Paulo também não está falando que os pecados fora do corpo não são tão sérios. Paulo não está destacando isso aqui nesse texto. Porque se fosse assim, muitas pessoas elas interpretam de forma errada, dizendo, não, que o pecado que é sério é só o pecado no corpo. O pecado fora do corpo são menos graves ou não são tão importantes, né? Uma vez que não envolve diretamente o corpo. Não, Paulo não está falando aqui sobre isso, né? Não está minimizando outros pecados. Se bem que nós vamos ver que quando José é tentado ali a cair em adultério com a mulher de Potifar, ele vai dizer o seguinte: cometeria eu tão grande pecado? Quando os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles praticavam prostituição ali no templo, a Bíblia vai dizer, a palavra de Deus vai dizer lá em Samuel, se eu não me engano, capítulo 2, que eles cometiam um grande pecado diante do Senhor. Então, há sim pecados que são mais graves do que outros, que com certeza vão trazer juízos diferentes.
Porque a palavra de Deus mesmo, ela fala: quem muito é dado, muito será cobrado. Ou seja, quanto mais uma pessoa conhece a palavra e ela não pratica, ela será cobrada por isso aí, entendeu? Quanto mais ela conhece. Então nós vemos que assim, não há hierarquia de pecados, porque todos os pecados afastam de Deus. Mas assim, pecados piores do que os outros que vão trazer juízos diferentes. Porque o próprio Jesus, quando ele está sendo crucificado, ele fala: maior pecado é aquele, né? Maior pecado tem aquele que está me entregando a ti, entendeu? Então, nós vamos ver que em vários textos bíblicos, a interpretação bíblica vai falar que há pecados que com certeza são mais graves do que outros. Outra interpretação errada que nós vemos aí constantemente é que o corpo é irrelevante para a vida espiritual. Ah, não, se não é pecado fora do corpo, então eu posso cometer o pecado da inveja, eu posso ser ciumento, eu posso ser mentiroso, enganador. Isso aí não vai levar para o inferno, não. Porque o que leva para o inferno é o pecado do corpo, é o pecado da prostituição. Isso é uma mentira e, na verdade, uma doutrina gnóstica, né, que quase tentou destruir o evangelho nos primeiros séculos, que afirmava que o corpo é pecaminoso, tudo que é matéria é pecaminoso, e que, portanto, Jesus Cristo, sendo Deus, ele não poderia ter vindo no corpo humano, né, e que o corpo humano ele não é relevante para a vida espiritual. Isso é uma mentira, porque Paulo vai deixar claro aqui em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, né, ou verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Ou seja, o meu corpo não é meu, o seu corpo não é seu. Nós não podemos, uma mulher não pode se prostituir e depois se abortar falando: não, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. A palavra, ela não ampara esse pensamento, entendeu? Nós não podemos fazer o que nós quisermos com o nosso corpo, porque ele está claramente afirmando aqui que o nosso corpo ele faz parte da nossa vida espiritual e ele, de certa forma, está diretamente ligado à forma como nós servimos a Deus. E o próprio Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9:27 que ele esmurrava o seu corpo para agradar a Deus. Ele vai dizer aqui, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo também não está dando aqui uma licença para pecar mentalmente ou espiritualmente. Fala: não, se esse é um pecado no corpo, é só esse tipo de pecado que afeta o templo do Espírito Santo, então eu posso pecar, né? E nós vamos ver ali em Mateus 5:28 que quando um homem ele olha com intenção impura para uma mulher, ele com isso já está cometendo adultério, mostrando assim que o pecado ele surge no nosso pensamento, ele surge no nosso coração, e que nós devemos ter pensamentos, desejos, atitudes de santidade separadas do pecado. Paulo está advertindo, né, contra ali também falando o seguinte, contra os pecados da idolatria, da inveja e da amargura também em Gálatas, demonstrando assim que pecado não é só o pecado do corpo, o pecado que afeta, né, a vida espiritual, mas também o pecado fora do corpo, o pecado da fofoca, da mentira, da inveja, da intriga e assim por diante. Então, essas heresias e concepções erradas a respeito de 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, surgem muitas vezes da má interpretação da palavra de Deus, né, a respeito do conceito de pecado contra o corpo. Paulo está aqui destacando nesse texto a seriedade única desse pecado, mas isso não significa que outros pecados, os pecados fora do corpo, são menos graves, né, e não são tão sérios que não afetam a nossa relação com Deus. Paulo está falando aqui que ele está, na verdade, fazendo uma chamada
para que nós tenhamos uma vida de santidade tanto física quanto espiritual, evitando a imoralidade sexual e também os pecados, qualquer tipo de pecado que nos afasta de Deus. E eu quero dizer para você que nós tentamos aqui trazer a definição de 1 Coríntios capítulo 18 a respeito dos pecados no corpo, né? Ou pecado fora do corpo, e as heresias que decorrem da interpretação desse texto. Se esse texto agregou na sua vida, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você quiser aprender mais sobre a palavra de Deus, nós temos o nosso curso de estudo bíblico, né? Estudo por si próprio, como eu falei para você, com ferramentas não só da psicologia, do direito, mas também da teologia, uma vez que eu tenho formação nessas áreas e com certeza, né, com a interligação de conhecimentos nessas áreas, você será edificado. Nós temos os nossos links aqui abaixo e qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Se você quiser que a gente grave também um vídeo de um tema que você queira, deixe sua sugestão aqui abaixo e será uma alegria nós estarmos gravando vídeo nessa dúvida que você tem para os próximos futuros vídeos. E se esse vídeo agregou na sua vida, né, que Deus te abençoe e nos aguarde aqui para os próximos vídeos. Um abraço e até mais.